Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso NadiaCast. Tudo bom, Nádia? Tudo bom, Dani? Vamos lá, mais um. Me conta, como é que tá esse 2023? Tá com tudo. Começou bombando? Começou, Mudança de era, mudança de era. saímos da era de peixes e agora adentramos na era de aquário. Segundo, claro que tem muita divergência, né, sobre isso, mas o que realmente importa e que eu sinto é que o ano começou de uma forma muito diferente. Começou bombando energeticamente. E eu não estou me referindo a nenhum tipo de questão sociopolítica O ou material. material, estou me referindo a uma sensação interna minha mesmo de que algo mudou, ou algo está para mudar. Então, e como a gente já se referiu a isso nos nossos últimos, né, podcasts, falando a respeito de como é importante você terminar um ano bem e começar ele bem. E esses primeiros 15 dias são importantíssimos para que a gente possa virar algumas chaves e, principalmente, colocar em prática o que deve ser colocado em prática, né? Então, as pessoas geralmente fazem A lista. a lista do final de ano. Olha, esse ano eu vou fazer tal coisa. Escolha uma e pelo menos comece a fazê-la. Porque não adianta você listar que vai começar a fazer uma dieta e 2 dias depois já parou a dieta ou já acabou. Então, permanecer forte no teu propósito de seguir algo e fazê-lo. Fazê-lo, talvez num primeiro momento pelo dever, e depois observar que esse dever, essa disciplina, se tornam mais flexíveis e tudo passa a acontecer na sua vida. E passa a ser a vontade, né? Aí a E vontade. isso acontece de forma natural porque precisa ser feito. Isso. Isso mesmo. Eu sempre falo que a gente não faz tudo que a gente gosta, né? Tem coisas no teu trabalho durante o dia que você não gosta de fazer, mas que é necessário. Mas você faz porque você sabe que é um compromisso teu de entregar, que outras pessoas dependem. Então, quando a gente se propõe a cumprir um objetivo novo ou tentar algo novo, tem que ser assim também. Não adianta a gente colocar quantidade, porque você não vai dar conta, você não vai fazer. Você vai se propor a fazer mil e uma coisas e alguma coisa vai falhar. Então, se propor a fazer uma só, mas de uma forma bem feita, consciente, estando ali naquele momento e fazendo as coisas de forma consciente, né? Perfeito. Até porque a gente já explicou isso outras vezes, né? Se você nasceu, você não veio aqui para passear. Não. Você veio entrou numa guerra. Ah, não, mas a gente busca a paz. Talvez a paz não esteja aqui. Talvez aqui seja realmente um mundo de guerra. O mundo, quando eu falo guerra, não entenda a guerra uma pessoa contra a outra. Não, uma guerra interna. Uma guerra contra os problemas. Porque duas pessoas diferentes, vendo o mesmo problema, têm dois caminhos diferentes a serem tomados. Por quê? Porque são duas pessoas que pensam de forma diferente. Então, Nádia, eu venho com uma proposta hoje de vamos buscar anatomia da mente hoje. Vamos buscar esse anatomia da consciência e vamos tentar mergulhar um pouco no que é essa mente. Por que o que nós pensamos, por que influencia tanto em quem nós somos e vamos ser? Porque o que nós pensamos hoje é fruto de algo que foi pensado por nós, ou fruto de algo que nos foi colocado como ideia, ou fruto de um trauma ou emoção passados que você teve e que através daquela emoção e daquela vivência você aprendeu a passar por aquele momento, jogando talvez aquele trauma e aquela emoção no teu subconsciente, para que você não pense todo dia naquilo. Só que sempre que você se ver frente de um problema ou de uma dinâmica que de alguma forma os teus percépticos, as tuas percepções, vou dar um exemplo. Você caiu quando era pequeno e bateu a cabeça e alguém gritou: "Meu Deus do céu, morreu a criança". Estou dando um exemplo estapafúrdio, mas que muitas vezes Físico, que é mais fácil até da físico. gente entender, né? Isso que acontece. Então, vamos dizer que naquele dia
que a criança caiu, bateu a cabeça e alguém gritou isso, ela sentiu uma dor, ela ralou o braço no chão, ela bateu a cabeça, teve um possível sangramento, ela estava no parque, então estava um dia ensolarado, tinha passarinhos cantando. E se aquilo foi tão traumático para aquela criança, porque uma pessoa gritou, meu Deus, morreu. Aí, de repente, a vida segue e as pessoas convidam ela, essa criança que já virou adulta, vamos passear no parque? E ela não sabe por quê, mas ela não gosta de passear no parque. Porque tinha sol e pássaros cantando naquele dia. Só que ela não sabe. Ela deixou no inconsciente dela guardado aquilo. Mas ela continua com os resquícios do que aconteceu. Então, aí um dia ela resolve realmente ir até o parque para caminhar. E acontece uma cena parecida com outra criança e um amigo grita, meu Deus, morreu aquela criança. E ela começa a passar mal. Às vezes uma sudorese, um suor muito grande no corpo. A A respiração fica curta. Ou seja, tudo foi ativado por um trauma passado que aparentemente estava esquecido, mas estava dentro do inconsciente. Por isso que o inconsciente é tão poderoso. O inconsciente é tudo que foi vivido por você e o teu cérebro, como um ser inteligente, o teu cérebro ele vai achando mecanismos e formas de fazer você sobreviver sem aquela dor, mas sempre que você se aproximar de um possível perigo ou que te traga próximo daquilo que você sentiu dor, ele vai fazer você mudar de caminho. Por isso que ele te traz sensações do passado. Ele arquiva isso, né? De certa forma, é um arquivo inteligente que te protege. Claro, isso o Akbar fala nos livros que são as memórias associativas. Então, a MAD, memórias associativas de dor. Então, cada vez que se sente uma dor, ela vai se associando a outra dor. E essas dores, muitas vezes, elas nos acorrentam. O próprio Akbar fala que é uma âncora. Essas dores, elas te jogam para baixo, te deixam presas realmente na matéria, no que está acontecendo. E já o prazer te leva, geralmente, a momentos de felicidade, de alegria. Então, por isso que ele fala muito do prazer e da dor, como dois opostos que a gente vai experimentá-los durante a nossa vida e que, experimentando esses momentos de dor e prazer, a gente vai criando uma espécie de consciência. Só que essa consciência, ela realmente está liberta daqueles traumas? Como é que você tem uma consciência clara, Nádia, para que você realmente não seja mais refém ou conduzido por esses traumas do passado, já que eles vão voltar e vão ativar? O que você acha? Porque você tem vivido situações que estão te mostrando isso, né? Eu acho que talvez a consciência é você estar no momento presente. O que é muito difícil você estar 100%, porque você tem lembranças, você passa por momentos do teu dia que te remetem a coisas do passado ou expectativas do futuro, ou um planejamento. Mas eu comecei a entender que no momento presente não existe dor, porque você está 100% aqui, você está com aquilo que está acontecendo. Então, deixa de existir um passado de dor. Mas claro que você tem que, como a gente está falando das memórias associativas, você precisa, talvez, entender essas dores para que toda vez que você voltar lá não seja mais uma dor. Mas sim uma lição aprendida, talvez. Perfeito. Esse é um primeiro passo. Porque você que escuta esse podcast, e eu sei que tem muita gente que entra em contato conosco e falam o quanto tem refletido sobre as coisas que a gente fala. Esse é o objetivo. Num primeiro momento você vai refletir sobre algo que aconteceu no passado e vai observar, através dessa reflexão, que aquilo faz parte de algo que já passou. E que se aquilo hoje vem te prejudicando porque te traz sensações de lembranças de coisas que você não quer mais, mas aquilo foi do passado. Não quer dizer que... Eu vou te dar um exemplo. Você teve um relacionamento do passado onde você foi machucado por alguém
Aí, baseado nisso, eu não vou ter mais relacionamento com ninguém no futuro, com medo de me machucar. Se aquilo foi um trauma e realmente te machuca, você vai começar a se sabotar nos relacionamentos, porque você vai trazer muito daquilo. Agora, no momento que você consegue refletir sobre o que aconteceu no passado e entender que aquilo é do passado e que aquilo serviu por um momento da tua vida e que hoje não serve mais, que essa âncora não vai te deixar buscar o teu espírito. Essa âncora vai te deixar cada vez mais preso na matéria. E a consciência sendo o impacto do espírito com a matéria. É como se algo dentro da gente fosse extremamente inteligente. E o é. O espírito, ele sabe tudo. Então você tem a sabedoria do universo dentro de você. Só que a gente não consegue acessar isso. Porque tem uma mente no meio, né? Uma mente que aprendeu a pensar desde pequeno. Que te leva para o passado. Claro. Para o futuro, né? Claro. Que causa ansiedade. Isso. Então o primeiro momento é refletir. Depois de refletir sobre aquela situação, você começa a policiar os teus pensamentos quando um sintoma, ou uma sensação física, ou uma raiva, uma emoção que do nada aparece, você tem que começar a perceber por que eu tô bravo, ou por que aconteceu isso. Ah, por causa daquilo. Aí você tem que se dizer com palavras, isso não é meu mais, isso faz parte de um passado, faz parte de uma Nádia, faz parte de um Daniel que não existe mais. O teu passado, Nádia, é algo que passou. Ele te ensinou. E para ele te ensinar, ele não pode te deixar preso. Enquanto você fica preso ao passado, ele não te ensinou. Ele está te prendendo. Uhum. A gente fala de fluir, de se movimentar, de buscar uma liberdade. É isso. Você tem que se libertar das prisões do teu passado. Mesmo a expectativa de um futuro, um planejamento, você pode fazer um planejamento, mas você não pode ficar pensando o tempo inteiro nele. Senão você não vive o presente. Você não pode se apegar, né? Você tem que ter um objetivo, tem que ter uma metodologia, um método de como é que eu vou fazer para chegar nisso e só. E só, não ficar preso mais a isso. E começar a fazer no dia a dia o que deve ser feito para você alcançar as suas metas. Você traça o planejamento estratégico, mas vive no presente construindo aquelas metas que para você chegar no teu objetivo, mas sem se prender. Perfeito. Porque é isso que assola a humanidade. A nossa mente nos prende. Então quando a gente fala de mente Ronin, olha que loucura. Ronin, um guerreiro, um guerreirão, que sabe que a maior luta sempre vai ser contra ele mesmo. Então eu estou lutando desde que eu nasci contra algo que vai sendo construído com o tempo. Que no momento eu não tenho tanta consciência, porque eu só vou recebendo dos meus pais, dos amigos, da sociedade, vou recebendo ideias, vou recebendo pensamentos que não são meus, emoções que não são suas. Se você um dia esteve dentro da barriga da sua mãe e recebeu todas as emoções que ela teve naquele momento que estava grávida de você, se a tua teve uma gravidez horrível, como é que vai ser as emoções dentro desse bebê? Boas? Não. Claras? Não. Aí, às vezes, uma criança nasce, não consegue dormir à noite, chora o tempo inteiro e não sabe por quê. Não é uma doença? Não é nada. O que é isso? Muitas vezes é algo que ela trouxe desse momento pré-natal. Do emocional da mãe. Do emocional da mãe. Que é o vínculo que a criança tem com a mãe. Que louco isso, né? Então, se ela não aprender com o tempo o que fazer com esses pensamentos e ideias emprestadas dos outros e do teu passado. Porque quando eu falo de ideias emprestadas, é isso. É tudo que vem para trás de você. Porque o que realmente você pensa? O que realmente é você? Se a gente fala que onde há pensamento não há amor, será que pensando você vai chegar ao teu espírito? Ele é um caminho, porque tem que ter uma construção mental. Mas como que se constrói a mente? A mente se constrói através de pensamentos novos e elevados.
Por isso que o que um Cristo falou, por isso que o que um Buda falou, o que um Maomé, que um Aristóteles, um Platão, um Sócrates, um Confúcio, isso é interessante de pensar. Isso é interessante. Então, trazer para a nossa mente coisas novas e que façam sentido para um momento que estamos vivendo. Porque não adianta você trazer um pensamento de amai-vos uns aos outros como eu vos amei, se você nem conhece o que é o amor. Então, primeiro você tem que ter uma ideia pré-concebida de alguém do que é o amor. No caso, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como é que Cristo amava as pessoas? Ele pedia algo em troca? Não, ele só dava. Dava. Então, será que eu não posso tentar começar a me doar mais para as pessoas? Quando eu estiver na frente de alguém escutando uma pessoa, eu estou realmente escutando ela? Eu não estou no celular por baixo da mesa fazendo outra coisa? Ou pensando o que eu vou fazer daqui a pouco, né? É. Ou a pessoa está falando com você e ela falou algo e você quer falar no meio, aí você começa a pensar no que você quer falar e esquece de escutar a pessoa. Você está realmente com ela? Isso que a gente está falando da mente, da construção de pensamentos, me remete a... o divino disse, ame a si mesmo, ame o seu próximo como a si mesmo, ou o seu inimigo. Porque o teu maior inimigo é você mesmo, que é a nossa frase que a gente tem aqui. Maior do que aquele que vence 1000 homens em batalha é aquele que vence a si mesmo. Frase de Buda, fantástica. Porque a construção dos pensamentos, ela também vai te trazer o teu maior inimigo. Porque se a tua mente estiver voltada para aquilo que é ruim, você se destrói. A gente sabe disso. A gente sabe que a mente ela é poderosíssima. Né? Existe um livro que fala só sobre isso, o poder da mente. O poder da mente, isso mesmo. O quanto a tua mente ela constrói ou ela destrói a tua vida. Então, eu acho que tem o poder de você construir pensamentos positivos e voltar a tua mente para aquilo que é bom. Por isso até leia 15 minutos de uma leitura que seja para construção da sua mente, medite, fique... Existem essas dicas de exercício para você fazer, para você começar a construir isso. Claro, né? É isso mesmo. Porque eu vou te perguntar, quanto tempo nós realmente nos dedicamos a nós mesmos? Você sempre está fazendo o quê? Você sempre está ou trabalhando, então você acorda, aí toma um café, aí vai trabalhar, aí você volta e almoça, ou almoça no trabalho mesmo, depois você trabalha à tarde, aí depois você vai para uma academia, ou fez de manhã ou fez à noite, não importa, aí chega em casa, conversa com a esposa, com filhos, põe todo mundo para dormir e vai deitar. Que momento você se dedicou a isso, já que é uma construção, já que eu quero construir um novo pensamento, eu quero ter uma mente voltada para algo interno meu, eu preciso entender tudo o que aconteceu, toda a construção que aconteceu desde o meu nascimento até agora. Eu entendo tudo aquilo, entendo que tem muitas reações que eu tenho que são coladas no meu passado. Reflexo daquilo que você viveu, que está no inconsciente. E que me atrapalha hoje, porque se eu tenho um reflexo de uma situação de raiva, aí a tua esposa fala alguma coisa que você não gostou, você em vez de conversar com ela, você já altera o tom de voz. Por um problema que não existia problema. A pessoa te levantou algo que aconteceu e você já fica um pouco irado e responde de forma agressiva. Porque está ligado a algo que você já viveu. E que você não quer viver de novo. E que talvez a forma que você aprendeu a responder a tudo seja gritando. Ou seja, falando com um tom de voz mais alto. Olha que loucura. Para que isso não aconteça, eu tenho que entender que isso aconteceu e que eu não sou mais aquilo. Para eu entender isso, eu preciso começar a moldar o que começa a habitar dentro da minha mente. Ou seja, eu preciso ler estudos, conhecimento de sabedoria, conhecimentos que possam me levar a saber mais sobre mim mesmo. E são conhecimentos que geralmente os grandes pensadores e mestres da humanidade
já trouxeram pra gente. Então, vou ter 15 minutos do meu dia para ler e refletir sobre isso. É suficiente? Não, não é suficiente. Você vai precisar também estar atento ao teu dia. Atento aos teus pensamentos. Atento à notícia que você vê na televisão e aquilo te abala tanto que você começa a praguejar o mundo e aos outros. Quando você vê, você voltou novamente a uma trilha do passado de reclamar, de julgar, de criticar. Por isso que é uma construção. E não Sim. adianta a gente falar aqui que na primeira vez que você tentar fazer isso, você vai conseguir, porque não, porque é um trabalho a longo prazo, né, Dani? Isso também é longo prazo, né? Claro. Não é, essa semana eu consegui ler 15 minutos por dia, eu já evoluí, não vou sentir mais isso. Não. E às vezes você faz isso e você vai descobrindo outras coisas, né? Eu tenho um exemplo, assim, que não é da infância, que é um trauma que eu tive já adulta, que foi um acidente que aconteceu com um familiar meu, que toda vez que eu escutava o barulho da ambulância, me levava para aquele momento. Me levava para aquele momento ruim. Porque naquele dia eu coloquei no meu inconsciente que eu precisava escutar o barulho da ambulância, porque o barulho da ambulância chegando significaria que estava acontecendo o salvamento da pessoa. Então, toda vez, ou aconteceu um acidente, foi bem traumático, toda vez que eu estava no trânsito e de repente vinha alguma ambulância e tinha que dar lado, ou eu via passando perto, me levava para aquela situação. Isso depois de grande, já adulta. E foi um trabalho que eu tive que fazer que o barulho não era ruim, não significava que era ruim, significava que talvez aquela ambulância estaria passando para salvar vidas e que ia conseguir. Então, eu tive que fazer todo um trabalho de reconstrução daquele momento, porque toda vez que eu passava escutava aquela sirene, a minha respiração ficava ofegante, o meu corpo começava a tremer, porque me levava para aquilo. Perfeito. Então, assim, mas isso foi um momento que eu lembro depois de adulta. Imagine quantas coisas aconteceram enquanto criança que a gente não lembra mais, se apaga. Só que é isso que você falou no começo aqui do nosso podcast de hoje. Quando você passa pela situação ou de raiva, se você prestar atenção e tiver consciente, você vai falar, opa, eu já passei por isso aqui, por que eu tô voltando nessa? Por que minha reação tá desse jeito? Por que eu tô agindo do mesmo Por jeito? que eu tô agindo do mesmo jeito? Então, por isso que eu volto a falar, não é uma construção fácil que você vai conseguir em um dia resolver tudo isso. Por isso que é sempre contínuo, você tem que fazer isso todos os dias para daqui 1 ano, daqui 2 anos. Quanto tempo a gente faz isso, né? Há 15 anos, mais ou menos. Exatamente. E é uma construção. Cada dia que você faz, você descobre uma coisinha nova ali que você faz uma manutenção, resolve, conversa com o seu inconsciente, traz ele para o consciente e tenta resolver. Então, não é simples, Não mas é simples. é aquilo que você falou para mim. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Óbvio. Né? E como foi dito nisso, a gente não veio aqui nesse mundo para passear. Não. Que bom que se tem algumas pessoas que vieram, a gente chama de karma cruzeiro, né? O cara veio para, não, eu vim só para dar uma relaxada nessa vida. Para quem acredita em outras vidas, né? Então veio relaxar, agora vim só curtir. Não é tão simples. Mesmo para quem veio só curtir, vai ter perrengue. Você vai precisar de dinheiro para se sustentar. Você vai precisar ter uma casa. Você vai precisar do outro para algo. Você tem família. Você tem família. Você trouxe trauminhas da tua infância. E aí? É tão fácil assim o ficar relaxado? Não é. Por isso que essa construção é um dos pilares, leitura, outro, a meditação, que a gente não falou ainda, porque o meditar é prestar atenção naquele momento presente em você. Nem que você fique em silêncio e realmente não pense em nada. Tá ótimo. Porque é o momento que você começa a ter contato consigo mesmo. Nem que você vá meditar, Nádia, com o seguinte dizer, é um presente que eu estou dando para mim. Só. Esses 5, 10, 15, 20, 30 minutos que você medita é o presente que você está dando para si mesmo. É o teu presente diário. Que é estar no presente. Estar realmente... Porque como começa, né, a própria meditação,
Respire profundamente o ar. Quando você inspira, você infla o teu abdômen. Quando você expira, você esvazia o teu abdômen. Começou a prestar atenção numa respiração que de alguma forma ela te traz algo, porque era a tua respiração quando você nasceu, que é a respiração diafragmática. Então já começa a te trazer para algo muito teu, né? Nossa, que estranho hoje também de estar respirando assim. Será que é estranho ou será que você realmente esqueceu daquilo que era nato seu, bebezinho, Natural. criança, natural, respirar daquela forma? Aí você começa a respirar. Daí você dá um comando mental dizendo, relaxe agora cada parte do seu corpo. Aí você começa a sentir, nossa, meus ombros estão tensos. A minha mão tá eu tô apertando minha fazendo mão. Por que força. eu tô apertando minha mão? Aí você vai relaxando. E isso é estar consciente de algo. Da respiração, depois do corpo. Depois você começa a prestar atenção nas batidas do seu coração. Tudo. Tudo. Você fala, nossa, ele tá aqui o dia inteiro batendo e eu não escuto, eu nem senti. Eu nem parei para prestar atenção. Tá aqui. Aí, junto a isso, nossa, os pensamentinhos vindo, né? Ah, tem um boleto para pagar. Amanhã tenho reunião. Amanhã tenho reunião. O que eu tô fazendo aqui? Eu nem consigo meditar. São as palavrinhas e os ecos que vêm na tua cabeça. E aos poucos você vai deixando que eles venham e vão. E tem um momento que parece que você adormece acordado. Bum. E é nesse momento que você adormece acordado que essa consciência aparece. E você resolve um problema. De repente, tipo, sem abrir os olhos, você, para resolver aquilo tem que fazer isso, isso, isso. Aí é até natural que você saia da meditação, anote tudo e vá lá e resolva o teu problema. E quando não se tem o problema, você vai ficar ali, curtindo aquele momento de estar consigo mesmo. E coisas vão acontecer com você. Acontece com todos. O ato de acalmar, o ato de ficar menos ansioso, o ato de começar a ficar mais lento. Eu falo lento não no sentido de preguiçoso ou de letárgico, lento no sentido de falar com mais clareza, no sentido de não reagir de forma abrupta às situações. A gente chegou comentando aqui hoje, né, que tem pessoas que estão sempre tão fora do centro que elas não conseguem pegar um copo e tomar uma água sem derrubar o copo. Se você está em casa e se bate muito nas paredes, está sempre roxo nas pernas porque se bate, ou vai pegar um copo e derruba o copo, você está fora do teu centro. Porque o normal é você conseguir fluir pela vida, pegar um livro sem derrubá-lo, sem estar todo estabanado. O estabanado é o teu ego, não o teu espírito. O teu espírito é perfeito. E estar fora do teu centro é o teu corpo está aqui, o teu pensamento em outro lugar, você não está no momento presente. Então você pega o copo, quebra, tropeça em algum lugar, cai. Então é não estar com o seu corpo e a sua mente, o seu pensamento aqui no agora, fazendo... Aqui no agora, presente. Essa é a sincronia. Sincronia entre, a gente fala, ou pelo menos o mundo fala em mente e corpo. Né? A gente já fala que é uma sincronia um pouco maior, que é corpo, energia, emoção e mente. Que tudo isso está ligado. Que tudo isso conforma quem nós somos hoje. Pelo menos a nossa parte de personalidade. Porque você não pode dizer que você não está se apresentando ao mundo dessa forma. Mas quando o espírito começa a operar e isso começa a ficar em equilíbrio, tudo começa a fluir, o teu espírito está sendo o real você, o eu sou. E ele está comandando essa personalidade. Porque esse Daniel que vos apresenta hoje, ele é comandado por algo maior. E hoje eu tenho momentos em que eu percebo isso.
Principalmente quando eu estou em momentos que estou mais calmo, não tão ansioso, falando de maneira mais tranquila. E vocês devem perceber isso nos próprios podcasts, que às vezes eu estou mais empolgado e que na empolgação eu falo mais rápido. Mas quando o meu espírito assume e coisas aparecem na minha boca, que depois que eu paro para escutar o podcast, eu falo, meu Deus, da onde veio isso? Na verdade, veio das leituras que eu faço e de tudo que já está dentro de mim há muito tempo. Na verdade, você tá saturando de conhecimento e isso uma hora tem que transmutar. E é essa forma que você tem de passar todas essas experiências que você tá permitindo que o seu eu tenha. Isso. Por isso que é interessante pensar que o questionamento básico da humanidade, né? Quem sou eu? Ou quem sou? Para onde vou? De onde venho? Isso sempre fez a humanidade se questionar, mas quem sou eu? Então hoje eu posso dizer, vou repetir, eu posso dizer que eu sou um espírito de luz vivendo uma experiência humana. E essa minha experiência humana às vezes é mais humana que espiritual. Porque está preso aqui. E vamos ainda além. Às vezes não é nem humano. Às vezes é preso a uma consciência animal mesmo. Porque daí você vê o ser humano barbarizando, chutando um cachorro na rua, por exemplo. Ou queimando um mendigo. Se isso não é um ato animalesco, eu não sei o que é. Só que as pessoas fazem. Por que elas fazem? É o seu lado animal. Irracional. Irracional. Inconsciente. Inconsciente. Mas muitas vezes, porque falam que os animais são irracionais, né? Fala isso pro golfinho. Golfinho irracional? Ou será que ele tem uma mente animal diferenciada? Será que dos animais ele é um animal que realmente se aproxima muito mais de um pensamento humano do que animal? Aquele teu cachorrinho, lindo e maravilhoso, a Bela, que chega e te olha, um dia que você está cansado, e ela chega e te olha, e o cansado vai passando, e daí ela, de repente ela pega e sai. Se você parar para prestar atenção, ela te olhou, porque ela percebeu que você não estava bem, e veio te dar o melhor dela. Então, será que eles não têm algo para nos ensinar? Muito. E tem gente que chuta eles, que maltrata os animais, que maltrata os próprios humanos, porque ele está numa condição, às vezes, desfavorável, e vem te pedir algo e você maltrata ele. É certo? É correto? Para quem está preso na matéria, preso no seu ego, preso em traumas do passado, pode ser que seja um pouco mais normal fazer isso. Mas quem um dia teve um caminho de evolução e veio aqui para hoje ser melhor do que ontem e pior do que amanhã, vou repetir, hoje ser melhor do que ontem e pior do que amanhã. Então o meu amanhã sempre vai ser melhor. Eu sempre vou estar aqui para evoluir. Porque um dia eu quero poder me sentir um pouco mais divino do que humano. Porque se nós temos alguns exemplos que vieram à Terra e mostraram que esse humano chamado Jesus veio para se doar e ajudar as pessoas. Se eu posso me aproximar um pouquinho dele, eu quero me aproximar. É possível. É possível. Só que é possível só lendo sobre ele? Não. Praticando. Então você tem que praticar ser uma pessoa melhor. E pratique ser uma pessoa melhor consigo mesmo primeiro, se amando, cuidando de você, cuidando da tua saúde física, cuidando da tua saúde energética, cuidando da tua saúde emocional e da tua saúde mental.
Ou seja, vencendo o seu maior inimigo, que é você mesmo. Isso. E cada uma dessas saúdes tem como trabalhar, que é o que nós vamos falar no nosso próximo episódio. Baita, hein, Dani? Foi bom, né? Então, próximo episódio nós vamos falar sobre saúde física, saúde energética, saúde emocional, saúde mental, para que o espírito possa pilotar essa Ferrari maravilhosa que é você e possa correr nas estradas da vida de forma metafórica. Não vai correr na rua e se machucar, não. Mas de forma metafórica, para que esse espírito possa pilotar a potência que é você. Show. Show. Essa semana vamos abrir uma caixinha, se os ouvintes tiverem algumas dúvidas, vou pedir para mandar aqui para mim para eu fazer perguntas para você nos próximos aí. Boa. Obrigado, gente. Valeu. Valeu.